Mais uma alta frequência para prosperar nesta página maravilhosa, meus amores. Vamos começar a semana já para prosperar em alto astral. E meus amores, hoje eu queria falar com vocês justamente sobre como é que você está hoje. Você tem fé para prosperar? Você tem ânimo? Você tem alegria? Você tem energia? Eu dei uma pausa agora aqui à tarde, daí eu tô aqui tomando um sol. Eu falei, não, vou fazer a live daqui hoje de uma forma um pouco diferente, né, do que fazer como geralmente eu faço. E hoje, o que eu queria falar com vocês? Nós acabamos de sair de uma derrota terrível da Copa do Mundo. Se você é a pessoa que estava acompanhando, você com certeza está abatido. Mas o que me chamou muita atenção em tudo isso é a gente parar para pensar nesse processo. O que esse processo ele representou? Porque esse processo, na verdade, ele representou um momento de união, um momento de calma, um momento de esperança para o brasileiro que muitas vezes não acredita, não tem fé de que as coisas vão dar certo, de que tudo vai ficar melhor. Boa parte verdadeiramente não acredita que tem tudo para acontecer. Então a Copa ela é como se fosse um bálsamo para a alma, um bálsamo que fala é possível ser um vencedor. Então quando a gente é eliminado, é mais do que uma eliminação da Copa, é a eliminação de um sonho, é a eliminação de uma esperança, é a eliminação de uma esperança. E a gente sabe que agora, com o período eleitoral, vão vir as brigas, vão vir as rupturas por conta de opinião. E é importante eu trazer isso porque aonde é que está o teu foco, a tua fé agora? Está em trazer uma vida melhor ou ficar apontando dedos para onde estava errado, o que não foi bem, o que foi bom, o que não foi? E eu não estou falando que não é para a gente fazer, a gente tem que olhar para o que deu errado, a gente tem que assumir as coisas, porque eu particularmente achei um jogo muito triste, achei que faltou sim garra, faltou aquele brilho de quem está jogando para vencer independente do resultado. E essa é a questão que eu quero trazer. Você está trazendo isso para a tua vida? Independente do resultado, você está curtindo o jogo? Você está o jogo da tua vida? Eu não sei se vocês chegaram a ver naquela parte lamentável quando as duas torcidas começam, os dois times começam a brigar. Fizeram um corte do que estava acontecendo. O grande jogador, né, que fez os dois gols, o Haaland, eu não sei falar o nome dele direito, gente. O que ele foi fazer? O pessoal tava quebrando pau no campo, ele saiu daquela discussão ali, nem chegou lá, ele foi tomar água do Alisson. E depois ele voltou, porque ele não estava focado na confusão, na picuinha, ele estava focado em fazer o que ele tinha que fazer, que era jogar, dar o melhor dele. Não era ficar de briga, era fazer o trabalho dele. Isso é uma grande lição. Porque se você está com um ego muito grande, uma certeza muito grande, mas não está aberto a fazer fazer o que é para ser feito, com toda a tua energia, as coisas vão acabar saindo do eixo. Para mim isso foi uma grande lição, porque sempre teve humildade, por mais que a gente muitas vezes não gostasse de algumas coisas, sempre teve humildade, até na coletiva final, de que dos posicionamentos. E isso é um posicionamento bom para a vida, que é a alegria, a comemoração, a leveza, mas principalmente o comprometimento, a fé de dar o teu melhor. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Acreditar, assim como a gente acredita de 4 em 4 anos, que mesmo a gente duvidando, a gente tem o nosso momento de crença de que o Brasil vai ganhar. Você está fazendo isso com a tua vida? Você está parando e botando foco, assim como você colocou na seleção, na tua vida, nos teus sonhos? Porque a maior parte das pessoas eu não vejo fazendo isso. A maior parte das pessoas eu vejo reclamando, eu vejo se entristecendo, eu vejo não acreditando no seu próprio potencial, mas daí quando é para torcer para 11 homens num campo, aí vai, acredita, aí vibra, mas não vibra pela própria felicidade, não vibra pela própria vitória. Eu postei um vídeo de uma reflexão que eu fiz no programa de rádio que eu faço todos os sábados, que era se você sabe ter bons resultados sob pressão, falando justamente isso. Gente, o jogo acaba. Mas e a tua vida? Como é que você está lidando com isso? Em momentos difíceis, você está tentando aproveitar o melhor desses momentos? Ou você está sucumbindo ao desânimo?
E eu não tô aqui para fazer aquele discurso de motivação, de positividade tóxica, porque tem momentos que você tem que cair sim. Eu sou a pessoa que eu falo justamente isso. Tem hora que você tem que parar, você tem que chorar, você tem que sofrer, você tem que ficar com raiva, você tem que xingar. Tem hora que só isso resolve. Daí você para, você respira e depois você volta. A questão não é cair. Cair a gente cai. A questão é o que você faz depois. Você fica lá reclamando ou você dá um tempo na queda e depois você volta. Amados, essa é a questão que vocês têm que entender. É sobre como é que vocês estão lidando com a vida. Onde é que está o foco de vocês? Está na discussão? Está na desgraça? Ou está em crescer? Está na fé de que tudo pode ser melhor? Enquanto a gente não alimenta a fé de que tudo pode ser melhor, que tudo pode dar certo, tudo pode acontecer e se divertir no processo, as coisas não funcionam. Eu ajudo mulheres a justamente confiarem nelas mesmas, terem coragem de ser quem são para prosperar, né? E é muito curioso que quando elas vêm falar comigo, elas vêm muitas vezes o quê? Elas querem aumentar o dinheiro, querem ganhar mais. E eu mostro para elas que enquanto elas não perderem a vergonha de ser quem são, elas podem fazer o que for, o dinheiro não vai vir. Porque o dinheiro vai vir na medida do que você acredita de você. E muitas vezes vocês estão acreditando em todo mundo, mas não estão acreditando em vocês mesmos. E aí a vida não vai andar. Usa esse poder de acreditar na tua própria vida, nos teus próprios sonhos. Óbvio que você vai incentivar o sonho do outro, você vai acreditar no outro, você vai acreditar que nós temos uma chance na próxima Copa daqui aos 4 anos. Mas a tua prioridade tem que ser você. Você tem que botar fé em você, você tem que torcer por você. Nesse período, eu falei com uma pessoa que eu falei, o que você gostaria que eu te ajudasse nesse processo? E ela falou essa palavra, a torcer por mim. Isso é muito forte. Para algumas pessoas pode não entender a magnitude do que é, porque ela entende que ela não acredita na própria vitória. Ela não consegue se estimular. Ela não consegue ter a energia para acreditar que ela pode. Ela não consegue se parabenizar pelo seu sucesso, pelos pequenos passos. Porque, gente, a gente tem que se parabenizar não é só quando a gente tem a grande vitória, mas e o dia a dia? Você reconhece o que você faz? Gente, teve mulheres que eu atendi que um exercício que era para ela fazer naquela semana da mentoria era observar o que ela tinha feito, que tinha dado certo e se parabenizar por isso. Porque ela não conseguia ver nada de bom no que ela fazia no dia a dia e isso estava atrapalhando completamente os resultados dela, porque ela não conseguia valorizar ela mesma no processo. Então tudo era muito difícil. Nada dava certo, muita culpa. E quando você só tem culpa, só tem tristeza, só tem lamúria mesmo, você vai travar. Gente, toda vez, é fatal. Toda vez que as coisas estão travando na tua vida, tem alguma coisa desequilibrada a nível emocional em você. De dinheiro. Olha, na minha vida sempre foi assim. E quando eu vou atender alguém que, por exemplo, tá crescendo e alguma coisa começa a travar e ela não consegue entender, eu vou analisar, aconteceu alguma coisa que desestabilizou ela e que ela não consegue voltar no foco de acreditar que vai dar bom. Porque, gente, óbvio que as coisas não vão dar bem o tempo todo, vai dar ruim. Tem momentos, eu já fiz live aqui falando pra vocês de momentos que eu tava vivendo que falei, gente, tá difícil aqui, mas é o mínimo viável para as coisas continuarem andando. Não vai andar como andaria quando eu tô totalmente equilibrada emocionalmente, mas vai continuar andando porque eu tenho o mínimo viável. Quando você sabe como você funciona, você sabe como acalmar suas dores, você sabe como fazer você ficar no foco de que as coisas vão dar certo, as coisas continuam rodando. Agora, quando você sai disso e foca na dor, no sofrimento, na tragédia, não vai andar. E hoje eu queria começar essa semana trazendo isso sobre vocês, trazendo a mensagem da carta da estrela.
Eu tô sem o meu tarô aqui, porque como eu falei, eu simplesmente sentei aqui para tomar um sol e eu falei, eu vou abrir essa live. Mas eu, como uma taróloga, uma oraculista apaixonada pelos baralhos, eu senti de trazer uma mensagem da carta da estrela para você que está me assistindo aqui. A estrela é uma carta do tarô que eu sou apaixonada, porque quando ela vem, geralmente ela vem com muita esperança, com muito brilho, como uma estrela guia mesmo na vida da pessoa. Mas a mensagem que sempre toca meu coração quando ela vem é parar para pensar, você está alinhado com o teu sonho? Porque a estrela ela fala do teu sonho brilhante, do que você quer conquistar. E muitas vezes quando ela vem, ela pede para você se alinhar de corpo e alma com esse sonho que tem tudo para dar certo, desde que você faça a tua parte, mas que primeiro você acredite que ele pode acontecer. E eu vejo que muitas vezes você não acredita nem em você mesmo, quando dirá nos teus sonhos, sabe? Eu tô aqui para te lembrar que o teu sonho é possível, que você pode ter muito mais do que você sonha hoje, desde que primeiro você aprenda a acreditar em você e não ter vergonha de ser quem você é. Se permitir ser visto. E eu falo, isso não é um processo fácil, eu sei, eu passei por isso. Para fazer o que eu tô fazendo aqui hoje, fazendo uma live aqui na frente, sentada na frente do meu prédio aqui, pessoal passando e eu não tô nem aí. Por quê? Porque é mais importante eu trazer o que eu quero, trazer a minha verdade, expor aqui que pode ajudar alguém, do que eu ficar com medo do que alguém vai pensar de mim. Isso não aconteceu do dia para a noite, não. Foram anos de construção, de eu me colocar na posição de o que eu quero viver. E quando o medo vinha do que as pessoas vão pensar de mim, e quando vem, porque ele ainda não sumiu, não. Esse medo ainda existe. Mas eu não deixo ele ser maior do que a minha vontade de viver os meus sonhos. Então tem momentos que eu falo, ok, como é que eu faço agora? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer, independente do que as pessoas vão pensar de mim? Se vão me achar louca? Se vão falar mal de mim? Não interessa. Porque é mais importante eu ser feliz no processo. Eu acreditar no meu sonho. Teve vezes que pessoas que eu amo muito questionaram o caminho que eu tô seguindo hoje. Porque por muito tempo não deu certo. Por muito tempo não virava, mas eu acreditava. Porque eu sabia que eu não tinha outro caminho para ir. Era esse o meu caminho. Era de vir aqui, era de falar com vocês, de trazer a verdade do que eu acredito, do que funciona para mim. De que só o amor que você tem por você, você acreditar com você ter a coragem de ser quem você é que vai mudar a sua vida. É que vai fazer você prosperar. E quando isso começou a dar certo, foi muito bom para mim. E ficou mais fácil das pessoas entenderem, pessoas que eu amo e que convivem comigo entenderem o que eu faço. Mas por muito tempo ninguém entende o que eu fazia. Só estavam lá para falar, ok, é o caminho que você quer seguir, mas faz fazer outra coisa. A questão é, você acredita em algo tanto que independente de que pessoas que você ama e que você respeita muito falam para você, não vai por aí, você fala, eu vou porque é o meu caminho, é o meu sonho. Mesmo que dê tudo errado, eu vou. Você consegue se dar esse voto de confiança a esse tanto? Não é fácil. Mas eu sabia que eu não tinha outra escolha para mim, porque era o que eu queria viver. E eu não ia deixar que as coisas, os problemas me impedissem de viver. E ainda tem problema, e ainda continua acontecendo, mas eu ainda tenho sonhos, eu tenho objetivo e eu vou fazer. Eu tenho fé nisso. Mesmo que tem momentos que eu duvide de mim, porque eu ainda duvido. Tem hora que eu dou uma duvidada, sim, eu duvido, mas daí a gente fala, opa, pera, volta, se centra, vai fazer o que tem que ser feito. Vai limpar o que tá doendo e vai acreditar. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Vai ter orgulho de quem você é e falar o que você veio falar, porque se você não tiver orgulho, ninguém vai se orgulhar e ninguém vai comemorar, ninguém vai te entender como você. E tá tudo bem. A questão é, você se permite ser quem você é, ter fé em você para viver o teu sonho? Ou você fica na arquibancada da vida, torcendo pelos outros e não vai fazer o que você tem que fazer por você? Não entra no teu jogo. Pensa aí. A Copa acabou, daqui a 4 anos tem outra, mas nesses 4 anos, o que você vai fazer por você? Você vai torcer por você? Você vai entrar em campo, vai jogar o jogo da tua vida? Ou você vai ficar
4 anos parado, reclamando da vida. Gente, observar os jogos é importante. Tanto a nível da Copa quanto você ver os outros jogarem na vida, ver os outros viverem, é importante para você ver o que dá certo, o que é errado, o que é interessante, o que faz sentido para você ou não. Mas o que vai mudar a tua vida é você viver ela, é você entrar no campo da tua vida, jogar, fazer o que tem que ser feito. Ter fé, principalmente, que você pode. Porque não adianta você jogar sem fé. Tem muitas pessoas que estão cansadas, que fazem e não conseguem os resultados e às vezes não sabem por quê. E muitas vezes não acredita em si mesmo. Ou pior, não está alinhado com quem se é. Então está fazendo coisas que é contra a própria natureza e vai se desgastando, vai definhando e tudo vai ficando mais difícil, porque não se enganem, você não consegue fazer qualquer coisa. Você não vai ser bom em qualquer coisa. Você tem que entender no que você é bom, quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos. E tem que botar isso para jogo. Se você ficar forçando no que você não é bom, não é que você não pode ter um resultado. Você pode, mas demora mais porque você não sabe explorar a sua potencialidade. Você tem que explorar a sua potencialidade muito bem. Boa tarde. Você tem que explorar a sua potencialidade muito bem. E depois você vai fazendo junto, crescendo que você não é tão bom. Agora as pessoas querem focar no que não são bons, esquecem os seus próprios potenciais e a vida fica muito difícil. Eu já contei algumas vezes de mentoradas minhas que uma das partes que eu faço com as minhas mentoradas é o quê? Entender no que você é boa, o que é a tua natureza, né? Eu faço isso muito através da astrologia. Eu vou ler o mapa da pessoa para entender como ela funciona. E muitas vezes as pessoas ficam surpresas, que elas falam, gente, tem coisas que elas olham e falam, caramba, eu realmente sinto assim, mas eu estava tentando fazer diferente, porque aonde as pessoas que eu convivo fazem diferente. Daí ela vai, faz o que a natureza dela pede para ela fazer e as coisas simplesmente fluem. Ou às vezes a pessoa tá na própria natureza, tá fazendo o que tem que ser feito e mesmo assim não tá indo. Daí eu vou ver a pessoa tá na sombra, tá na negatividade da personalidade dela e a gente tem que fazer pequenos ajustes para que ela se alinhe com ela, para que junto com a ação certa venha a mentalidade certa, a emoção certa. Não é só fazer. As pessoas compraram errado de que para você ter sucesso na vida é só você fazer. Não é, tem um jeito certo e não é qualquer jeito, é o jeito que combina com a tua natureza. Enquanto eu tentei entrar na natureza dos outros, gente, as coisas não funcionaram para mim. Por que as pessoas cobram velocidade? Né? Você tem que ser rápido, você tem que ser ágil. Eu não sou essa pessoa. Quem me conhece sabe que no time, se fosse daquela da parábola da lebre e da tartaruga, eu sou a tartaruga, gente. Eu não sou a lebre, nunca fui. Só que eu era tartaruga querendo ser a lebre, querendo correr. Eu preciso de um processo, eu funciono devagar, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso digerir, eu não consigo sair fazendo. Não é o meu perfil. Só que quando eu entendi isso, eu comecei a aceitar, porque primeiro eu entendi, mas eu não aceitava. Mas eu comecei a aceitar e falei, ok, então qual é o meu ritmo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso para realmente ter sucesso na minha vida, conseguir prosperar? As coisas mudaram. Porque eu comecei a respeitar quem eu era, usar os meus talentos, parar de esconder quem eu sou, parar de esconder que eu jogo carta. Sou muito boa nisso. Parar de esconder que sim, eu tenho questões espirituais que eu ajudo os meus clientes às vezes com isso. Parar de esconder quem eu sou por medo de querer me encaixar num perfil que não me corresponde. O que me travou muitas vezes é tentar me colocar no perfil da pessoa 100% racional, da pessoa que é muito rápida para resolver. Eu não sou essa pessoa. E quando eu me enquadrei no meu perfil, que é assim, eu sou uma pessoa muito intuitiva, muito criativa. Eu sou uma pessoa que eu tenho um ritmo mais lento, mas quando eu faço, eu me entrego no que eu estou fazendo. Eu sou muito profunda no que eu faço, muito capaz do que eu faço. A vida muda. Porque você aprende a respeitar a sua própria natureza. E além de respeitar a tua natureza, você passa a ter orgulho de quem você é. A minha vida mudou quando eu passei a ter orgulho de quem eu sou. E caramba, as primeiras vezes que eu falava isso, eu chorava. E hoje é o que eu faço, eu ajudo outras mulheres a ter orgulho de ser quem elas são. Parar de ter vergonha e começar a se alinhar com quem são de verdade para ter os resultados que querem. E se você quer fazer isso,
Você quer passar por esse processo? Me chama, escreve eu quero aqui abaixo. Clica no link da bio, escreve para mim no privado, porque esse é o meu trabalho. Eu tenho várias formas de ajudar você a poder fazer isso. Inclusive, agora no Portal 7 começa mais um Código da Prosperidade, que vai ser maravilhoso agora, que é o meu grupo mensal para ajudar mulheres a prosperar. E nesse grupo que começa amanhã, a gente vai trabalhar justamente você acreditar em você, você ter orgulho de ser quem você é. Porque quando você passa a ter orgulho de quem você é, a prosperidade abre as portas para você. Se você quiser participar, me chama. Mas basicamente é isso. Eu vou deixar as coisas aqui abaixo também, para vocês algumas informações. Mas o que eu queria trazer hoje nesse Alta Frequência para prosperar é, primeiro, acredita em você. Tenha orgulho de ser quem você é. E vai viver o jogo da tua vida. Não fica na arquibancada esperando, porque senão vai ser mais um ano reclamando, mais um ano que as coisas não andam. Daí vai chegar no fim, você vai falar, nossa, nada do que eu fiz, nada do que eu planejei eu fiz, a vida tá difícil. Só que talvez o que esteja faltando é você acreditar de verdade em você e fazer o que tem que ser feito. E se você precisar disso para ser o que eu chamo da imperatriz da sua própria vida, que é quando você passa a se governar, a vida muda. É isso, meus amores. Um beijo. A gente se vê nas próximas lives e tudo mais. Eu vou deixar algumas questões e depois eu deixo caixinha de perguntas para vocês também lá nos stories, tá bom? Um beijo.